a expulsão do Plata. Essa expulsão modifica a trajetória. Tá vendo, Zinho, como você falou? Dava para evitar, Zinho, essa expulsão? Lances semelhantes. Dava para evitar o movimento? Dava, com certeza. Desses últimos aí, de todas essas expulsões em lances semelhantes, esse é o que dava mais para evitar. Ele está muito atrasado no lance, desnecessário, assim. Eu acho que assim, estão pegando no pé do Plata, tudo tá na conta dele, muitas expulsões. Eu acho que assim, aí é exagerado. Ontem ele mereceu a expulsão. Ontem, infelizmente, a expulsão dele contribuiu muito para o resultado. O Flamengo vencia o jogo, o Flamengo estava com um domínio. Tem até uma tela que a gente pode colocar no ar que mostra como o Flamengo despencou e o São Paulo cresceu a partir da expulsão. Continua, por favor, Teto. Isso. Não, e assim, aí eu quero aqui... Olha, é gritante. O Felipe Luiz até tentou... É gritante. Mas eu quero dizer o seguinte só, o Plata, as outras expulsões, ele não mereceu ser expulso, inclusive uma foi cancelada. E a outra contra o Racing lá, a gente falou aqui no programa, foi bem exagerado, assim, foi muito rigoroso o ato. Ontem não, ontem ele foi mal. Falar no Plata, o Daniel Bocato e o nosso Pedro Ivo Almeida, os nossos Daniel e Pedro Ivo, apuraram que o Flamengo está bastante incomodado com essas constantes expulsões e já comunicou ao Plata, né, que o Borcinho vai ser atingido, será multado. São nove expulsões aí, né? A equipe do Flamengo. O Flamengo como um todo. O Plata está fora, inclusive, na final da Libertadores. Joga a final da Libertadores. Mas tem. Eu também parto da mesma ideia do vovozinho. Você tem que analisar a situação, né? Aí eu vejo que é muito mais. Das três, duas foram injustas. Uma até foi anulada. Eu acho que é muito mais pelo resultado e pela situação que o Flamengo se encontra do que propriamente pela expulsão em si. Entendeu? O Flamengo empata. Hoje, se o Palmeiras vence, a possibilidade do Palmeiras abrir 3 pontos. Mais o Palmeiras com duas vitórias a mais, entendeu? Então, todos esses quesitos aí, eu acho que pesaram. Não precisa nem ver o jogo. É melhor jogar, hein? É melhor jogar. Isso é uma zica que eu vou. Olha, equatoriano com equatoriano. Mas assim, eu acho que assim, pesa muito mais nesse sentido. A situação do Flamengo, o que aconteceu ontem, estava ganhando 2-1, ele é expulso, o São Paulo empata, muda o jogo, a possibilidade do Palmeiras hoje, assim, a possibilidade do Palmeiras aumentar a vantagem, porque cá para nós, todo mundo aqui, vamos falar a realidade. Você vê o Palmeiras perdendo 3 partidas? Não. Faltam quantas? Depois desse jogo? 7, não, faltam 7 partidas. Depois 7. Às vezes faltam 7. Depois para 7. o Flamengo faltam 7? 7. O Flamengo tem... Peraí. Porque Palmeiras e Flamengo tem um jogo a menos. Verdade. Né? Aí você calcula, você tem 7 partidas. De 7, o Palmeiras... Mas os jogos do Palmeiras é mais complicado que os jogos do Flamengo. São mais difíceis mesmo. Mas eu acho que é mais complicado para o time que vai enfrentar o Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras, quando joga nessa situação, o Palmeiras cresce, né? Eu sei, mas o Palmeiras vai pegar o Mirassol lá. Sim, Santos fora. É que o Flamengo também vai pegar o Mirassol fora. E o Santos em casa. Sim. Mas eu acho... Mas assim, nessa sequência inicial ainda não é o jogo com o Mirassol lá. Não. Tô falando assim, esses próximos jogos, eu acho... É opinião, né? Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais complicada. O Palmeiras tem que ganhar hoje. Matar esse jogo em casa. Não precisa nem ver hoje, de rebaixamento. Neymar não vai jogar, né? Não. Neymar não vai jogar. Não. Segundo o Pascoal, o jogo do Palmeiras é mais complicado. Eu acho que o jogo do Flamengo ontem era mais complicado. Não. O jogo do Flamengo era completamente factível ontem. Tanto que o Flamengo dominou o jogo. Eu adoro São Paulo e Flamengo. O São Paulo atrapalha a vida. Não é São Paulo atrapalha a vida do Flamengo sempre. E atrapalha a vida do Palmeiras sempre. Toma umas porradas grandes do Flamengo também. Eu acho, 2 camisas pesadas, 2 times importantes, 2 clubes de muita torcida, muito vencedores. Eu acho que e quase sempre dá jogo bom. É um baita jogo e a torcida do São Paulo foi lá, apoiou o time, incentivou. O que a torcida do São Paulo tem que entender é que esse time, diferentemente de outras temporadas,
cansado de time amarelão, não é isso que a torcida grita? Esse aqui não, gente. Essa característica o São Paulo já deixou para trás há algum tempo. Esse time não. O time que venceu a Copa do Brasil 3 anos atrás era um time também. 2 anos atrás também era um time brigador. Não, também era um time valente. Mas não ganhou nenhum jogo. Ganhou um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. No brasileiro. Na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Esse time, o Corinthians também desclassificou o Palmeiras na Copa do Brasil. E do Flamengo na semifinal. No Maracanã. E do Flamengo no Maracanã. O time do São Paulo, esse time não pode ter essa tarja. Você pode reclamar que tem 11 jogadores do departamento médico, tem 2 que estão com cartões. Você pode reclamar de muitas situações, que o time tem salário atrasado, você pode reclamar que o São Paulo não está jogando no seu estádio. O torcedor do São Paulo tem milhões de razões para reclamar. Menos o brilho do time. Mas não da vontade do time. Não da vontade do time. Acho até que o Luciano passou do ponto de novo ontem. Não precisava reclamar tanto. Mas Pascoal, mas aí ontem... Mas não vai mudar. Mas aí ontem acho que o árbitro... pelo amor de Deus, mas é que o Luciano, ele já... É o que os árbitros chegam no começo do jogo. Primeira reclamação, já dão um cartão amarelo para ele não reclamar no jogo inteiro. Ele já pegou Aí ele fica quieto, porque ele sabe que ele tem o cartão amarelo, então ele vai se controlar. Porque na reclamação onde ele toma o cartão amarelo, ele põe a mão para trás, ele não faz os gestos assim, né? Os gestos que normalmente ele faz, essa reclamação. Ele chega conversando num tom baixo, né? Dá para ver que ele está... chega a conversar com o árbitro, não é nem um tom de reclamação. E aí o árbitro já vai e já dá cartão amarelo para ele. Tá marcado, eu sei porque eu vivi isso na minha vida, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, esquece o árbitro. O Luciano tem que esquecer o árbitro. Sim, mas se ele não esquecer, se ele não mudar em relação a isso, o maior prejudicado é ele. Mas não vai mudar, Sim, mas lógico que pode mudar, Plihal. Não, lógico que pode mudar, Plihal. O poder pode, mas não lógico que pode mudar, não, mas aí é questão de sentar com o treinador conversar com ele, as pessoas que estão no dia a dia conversar, não sei se, por favor, se... que ele está errado há quantos anos? Sim. Ele exagera. Você quer ver como ele muda? O que o Plata vai acontecer com o Plata agora? Então, só que o Flamengo pode multar, né? São Paulo não paga salário, vai multar como? Não interessa. Então ele, porque não pode... Ele muda? Então, porque ele não pode? Tá devendo, você não tem a mesma autonomia. Mas e daí, Plihal? Mas e daí? Então quer dizer que porque está devendo eu tenho direito de fazer o que eu quero dentro de campo? Ele também não faz o que quer, né? Mas a gente está dizendo isso. Eu desconfio, ele reclama porque ele quer. Eu desconfio que até a direção gosta dessa postura do Luciano, porque é o único jogador que contesta alguma coisa no campo. Então você me desculpa, Pascoal, mas desculpa, Pascoal, não, desculpa, Plihal. Mas é um elogio. Desculpa, Plihal. Mas essa diretoria, se age dessa forma, desculpa, a diretoria tem que saber o limite, até onde pode ser legal e até onde é o prejudicial. Exagera mesmo. Nesse momento, mas assim, Plihal, a gente está falando que o Luciano é um dos principais, se não o principal jogador de São Paulo. Ele não pode jogar 3 e ficar uma de fora. Ele não pode jogar 3 e ficar a outra de fora. É a questão de sentar e conversar. Ele tem que ser profissional. Não paga, tudo bem. Então eu não vou pagar, então eu não posso exigir para você. Tá errado. Quantos gols tem o Ferreirinha, Zé? 8. Faltam 2 pro Neto. 2 para a tanga do Neto. O Neto deve estar vendo a gente agora. Ô Zé Ferreira, tá feia a coisa pra você, Zé Bolão. Faltam 2, hein, Neto? Zé Bolão, tá feia a coisa pra você. A gente vai falar do Flamengo, até para falar sobre o Felipe Luiz, não tanto das decisões ontem no jogo, mas eu escutei também alguns rubro-negros reclamando que o Felipe tem alguns preferidos ali, que ele tolera algumas coisas que com outros não. Mas antes, ainda sobre o São Paulo, o Hernan Crespo, após a partida, deu para mim a melhor entrevista dele desde que ele retornou ao São Paulo. Vários pontos muito legais na coletiva e, para mim, o principal veio na última resposta do Crespo ao falar dos grandes clubes brasileiros, dos 2 principais times brasileiros, não é nem no momento, né? Já há bastante tempo, Palmeiras e Flamengo, e trazendo para a realidade do São Paulo. Ele teve ali a clareza, a transparência, o jogo limpo, o papo reto com o torcedor do São Paulo, que há muito tempo esse torcedor não ouvia de ninguém. Hernan Crespo. Não é fazer o que eles estão fazendo. Nunca é fácil, mas acho que são situações diferentes. Se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tiene años de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível cortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo, sim,
Sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistado, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistado São Paulo nos últimos 20 anos? Sabe quantas vezes? Você sabe? Uma vez em 20 anos. Então, realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. É assim. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar, sim, estamos falando, en este momento, Sudamérica, no, Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión, es otra cosa, Sudamérica, no solo en Brasil. Entonces, si você va a ficar mal, si você va a comparar todo día con Flamengo y con Palmeiras, no puede, en este momento no puede en este momento. Na historia, sí que podemos comparar y comenzamos, na historia sí falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Então, a gente, calma, humildade, e trabalhar, e tentar conquistar, e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode, o mais rápido possível. Pascoalzinho, a verdade dói, mas precisa ser dita. Choquezinho de realidade não faz mal a ninguém. Não, eu acho que é muito bom que ele tenha dito isso, porque a gente fala isso praticamente todos os dias. Né? Esse choque de realidade envolvendo o momento do São Paulo. Ninguém está falando da história do São Paulo. Ninguém está falando do passado do São Paulo. Mas esse aqui, ó, que eu adoro, Zé Elias, vive falando, isso não é jogador para São Paulo. Eu brinco com ele. Palinha, Toninho Cerezo, Raí. Não, eu falei que a expectativa e a realidade, isso que o Crespo falou, eu falei já uns 2 meses atrás aqui, que a expectativa, a história do São Paulo é gigantesca. Que ainda mas a realidade estão lá. A história é gigantesca, mas a realidade do São Paulo é outra. A realidade do São Paulo é totalmente diferente daquilo Gilmar, Zé que é a história. Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita. Milha, Careca e Sidney. Milha, Careca e Silas e Sidney, esse não tem mais. Sim. Isso já teve. O time campeão de 2005, sim, com aquele gol do Mineiro, com passe de quem? Passe de quem? De Aloysio Chulapa? Aloysio Chulapa. Não tem. A defesa do Rogério Ceni não tem. Sim. Isso acabou. E o Crespo botou o pé no chão. Ele falou, pé no chão, gente. O pé no chão a nossa realidade é brigar por uma vaga, ainda que não seja direta, para a Libertadores da América. E o que eu acho legal, e muito bom. Eu até queria que o Zinho falasse a respeito, é que ele claramente não está falando isso para falar, tô lavando aqui minhas mãos, o máximo que a gente vai conseguir é isso, e se conseguir, tá lindo, maravilhoso. Não é isso. Ele se inclui, ele demonstra desejo de fazer parte dessa vagarosa recuperação. Não é aquele cara que fala, eu sou alheio a isso, não tenho nada a ver com isso. Ele se coloca no meio disso, como alguém que vai tentar, de alguma maneira, melhorar as coisas. Não é aquele discurso, eu cheguei aqui agora, faz 4 meses, já peguei o bonde andando, já estava uma desgraça, melhorou até porque ele pegou com 11 pontos, ele está com 45, ele fez 34 pontos já com o campeonato em andamento, fez uma boa pontuação no Brasileiro, ele não foi bem nas Copas, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, mas no Brasileiro a campanha, para as dificuldades ainda mais que ele teve, super aceitável. Hein, Teto? Não, assim, vem muito de encontro daquela minha fala lá no início do programa, que de repente algumas pessoas podem não ter entendido, aí a gente já começa a receber aquelas mensagens agradáveis, né? Aquelas mensagens que o pessoal te elogia, sabe, nas mídias sociais. Então, assim, que eu falei que Palmeiras e Flamengo, e agora o Cruzeiro, nesse momento, né, de organização de time, porque com a SAF a condição financeira para as contratações elas aconteceram, né? O Pedrinho lá no Pedrinho do Cruzeiro, né? Com a SAF, que ele compra do Ronaldo e ele faz um investimento alto, traz jogadores, é muito o que o Crespo está dizendo. Você tem dificuldade para contratar, você não tem pagamentos em dia, você tem venda de jogadores, jogadores que começam a destacar na base e tal, já são logo vendidos. Foi o Zé Elias que comentou isso também. Tô te dando muita moral, Zé Elias. Toda hora você comenta. Da próxima vez, quando você vier para São Paulo, eu te pago um café.
Senta no banquinho e espera, Teto. Fiquei com isso na cabeça, né? Que a base do São Paulo, né? Que revela tanto e de um time campeão que foi da base do São Paulo, todos foram vendidos, né? Então, assim, por uma quantia, quando você vende, mas para resolver mesmo o problema do clube, tipo o Palmeiras, vendeu 3 jogadores, pagava a dívida do Corinthians. Se você pensar em Esteve, Hendrick e Luiz Guilherme. Chegou a a venda desses jogadores. Então, assim, o Palmeiras vende 3 jogadores construídos na sua base, revelados na sua base, que paga a dívida de muitos clubes, que esses clubes têm dívidas bilionárias. Então, essa organização é que o Crespo cobra essa melhoria, porque ele não está falando só do time do Flamengo, só do time do Palmeiras. Ele está falando do que administrativamente esses times viraram. Depois de anos de construção, o que virou Palmeiras, que não são SAFs, Palmeiras e Flamengo, dão um exemplo muito grande que com uma boa administração você vai pagando suas dívidas, vai arrumando a casa, daqui a pouco aquilo que você recebe de premiações, venda de jogadores, toda a administração que um clube tem, renda de estádio, direitos de televisão, tudo isso se transforma em poder de investimento para você melhorar a equipe, para você montar uma parte administrativa de um clube que consegue fazer investimentos em todas as áreas do clube. Há um tempo atrás, o Rogério Ceni, um tempo bem atrás aí, falou mal de um CT de treinamento que, para mim, na minha época de jogador, era referência, o São Paulo. Todos nós, jogadores, olhar, pô, caramba, hein, que estrutura que o São Paulo tem. Eu lembro, eu como jogador, né, ficava assim, caramba, esses caras têm uma estrutura, tem um CT de treinamento, tem uma concentração. Eu lembro do Tele falando dos quartos, da estrutura que tinha. O São Paulo era referência. E aí, um tempo atrás, falou que não tinha água na piscina. Então eu estou voltando atrás em coisas básicas que se refletem no campo. Triste, porque você olha para o elenco, não tem jogadores para você tentar ser campeão. Aí cai no treinador, a cobrança vai para o treinador. Bom, chegamos no dia em que empatar com o São Paulo fora de casa, no caso do Flamengo, pode ser considerado, ou foi considerado por muitos rubro-negros, um mau resultado. Foi mesmo. Claro, pelo time que está ali brigando cabeça a cabeça. Incomparável que é o Flamengo. Pelo título brasileiro, o incomparável. E o Felipe Luiz, como todos os treinadores que já trabalharam no Flamengo, é contestado, pressionado a cada resultado diferente do que a torcida imaginava. Ontem foi desse jeito. E o principal trecho da entrevista do Felipe questionado foi esse aqui. Um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar o nosso grande objetivo, que é ser campeão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Felipe Luiz, Pascoal, como é que você vê esse momento do Felipe Luiz aí às portas de 2 decisões, Brasileiro e Copa Libertadores, com essa questão do Plata, que seria um dos protegidos, não por menos, né? Mas por outro tipo de motivo, mas talvez similar em termos de importância. O Pedro foi cascado, com o Plata ele teria uma boa vontade maior. Não, eu acho que a expulsão do Plata, nesse jogo, a expulsão foi merecida. Nos outros 2 jogos, não é passar pano pro Flamengo nem pro Plata.
Nos outros 2 jogos a gente contestou aqui, uma até foi cancelada pela Sul-Americana, né? Foi um grande erro da arbitragem. A outra foi o Bandeirinha que disse que teve uma agressão no jogo lá contra o Racing. Foi o Bandeirinha que cantou a agressão, porque o árbitro não ia dar cartão. Mas o Bandeirinha falou de agressão e ele foi expulso de campo. Também achei um exagero. Ele não tinha que ter reagido. Mas aí é aquele negócio, é o sangue de quem está jogando, aconteceu. Agora ontem não. Ontem ele poderia ter evitado, sabia que o Flamengo precisa do resultado. O jogo estava sendo favorável para o Flamengo, 2-1 no placar, e ele pisou no Arboleda. Aí ele errou. Eu não vou passar pano para ele, não. Ele errou. Agora, a diretoria do Flamengo está jogando muito para a galera. Começa a transformar esse tipo de situação, sabe o que acontece? Vai chegar na decisão da Libertadores com uma pressão do tamanho do mundo. Não precisa disso. O Flamengo está se autopressionando por conta de um resultado de empate contra o São Paulo, num jogo complicado. E para muita gente, esse resultado pode custar o título brasileiro. Pode custar. O Palmeiras não pode empatar com o Santos. É proibido o Palmeiras empatar com o Santos hoje.